Bom, pessoal, vamos falar agora então sobre o capítulo 17, chamado Os Termos Peculiares da Lógica. Esse é um capítulo mais descrevendo algumas regras da lógica aristotélica, certo? Dando nome, antimema, contrário, contraditório. Então é mais um capítulo para a gente entender, dar uma notada ali nos conceitos, as definições e talvez de repente depois ir dar uma aprofundada em outros livros, em outras pesquisas, tá? Porque ele é bem resumido, bem superficial. Mas, para a gente resumir a essência desse capítulo, dos termos da lógica, a primeira questão é o princípio da não contradição, ou os três princípios da lógica. Tá? Quais são eles? O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Qual que é a importância desses princípios e por que é importante entendê-los? Esses princípios são aquilo que a gente chama de princípios autoevidentes. A gente capta eles diretamente da realidade, instantaneamente, sem fazer raciocínios. A gente é capaz, nosso intelecto é capaz de captar da realidade esses princípios diretamente. Então, por exemplo, vamos pegar o princípio da não contradição que ele explora ali. O princípio da não contradição na lógica diz que uma proposição não pode afirmar e negar uma coisa ao mesmo tempo. Certo? Eu não posso dizer que A é B absolutamente, na mesma perspectiva e ao mesmo tempo. Certo? Ou não posso afirmar que o gato tem patas e não tem patas ao mesmo tempo. Certo? Não é possível que isso seja uma proposição verdadeira. E esse é um princípio lógico. Mas qual que é a importância mesmo aqui? Não é nem entender isso como princípios lógicos, mas entender isso como princípios do ser, que é daí de onde eles são encontrados mesmo, no ser. O ser, os entes, a realidade, ela tem uma estrutura tal nela mesma que sigam dela alguns princípios. Por exemplo, esses três princípios da lógica. Então, é o próprio ser que não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. O ser, a própria existência, não pode ser dessa maneira. Também, no princípio da identidade, o ser ele tem que ser o que é. Entende? Ele não pode ser outra coisa que não ele mesmo. É um princípio do próprio ser. E o do terceiro excluído é o ser é o que é ou não é e não tem uma outra opção. Ou um cachorro é preto ou não é. Não existe uma terceira opção aqui. Por isso que o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. A terceira opção é excluída, não se segue da realidade. É impossível, na realidade, que um ser seja alguma outra coisa que não ou ser ou não ser. Tá? Então, a lógica, os princípios da lógica, eles estão sustentados pela própria realidade, pelo próprio ser. Então é daí que surge. Então ali o Mortimer Adler vai falar em um determinado pedaço desse capítulo que os princípios do ser, esses três princípios, eles descrevem como é a realidade. No momento que a gente traz esses princípios para a lógica, eles são prescrições, eles são regras do bom raciocínio. Por quê? Porque como a proposição ela fala acerca da realidade, é claro que se a proposição falar algo que vai contra a própria estrutura fundamental da realidade, a proposição vai estar errada. É evidente. Porque a proposição justamente fala da realidade, não é de outra coisa. A proposição é uma afirmação, é uma asserção sobre a realidade. Então, eu digo, eu tenho 26 anos. Essa proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. No caso, ela é verdadeira, porque isso que ela está descrevendo da realidade, eu ter 26 anos, realmente é assim, na realidade. Essa proposição ela é verdadeira. Agora, se eu falasse assim, eu tenho 26 anos e tenho 10 anos. Isso soa estranho para os nossos ouvidos. Por quê? Porque isso é uma impossibilidade
quanto à estrutura fundamental da realidade. É impossível que eu tenha diferentes anos de vida, certo? Porque eu nasci em um determinado dia, não em vários dias. Entende? Então essa é a importância dessa questão, tá? Ele fala também ali da não contradição, e lá na metafísica, onde o Aristóteles ele mostra a sua justificativa da não contradição, é bem interessante, porque imaginem qual argumento a gente mostra para provar princípios lógicos como esse, que são autoevidentes. Na verdade, a gente não pode ter um raciocínio que os demonstre, porque eles são princípios. Eles são aquilo que a gente usa de base do nosso raciocínio, as premissas mais fundamentais. Por isso que elas são autoevidentes, nenhuma outra premissa prova elas. Tá? Assim como, por exemplo, o outro princípio que a gente consegue captar diretamente da realidade é que o todo é maior que a parte. É evidente, o todo é maior que a parte. Tá? É claro que nesse microfone aqui, o todo dele, todo o microfone, é maior que essa região aqui que capta o som, aqui em cima. É evidente, porque essa região é uma parte. Isso é claro para nós. Tá? Perfeito. Então, lá no Metafísica, onde o Aristóteles vai estar falando sobre esses princípios, ele vai usar, adivinha o quê? Como mostração, para mostrar aos outros esses princípios, a contradição performativa. O que é a contradição performativa? Se eu defender o contrário de algum desses três princípios lógicos, ou de que o todo é maior que a parte, eu entro em uma contradição performativa. A minha ação, aquilo que eu afirmo enquanto eu ajo, e o conteúdo da minha proposição se contradizem. Por que o princípio da não contradição, quem nega ele cai em contradição performativa? Por quê? Vamos mostrar. Olha só. Se eu falar para vocês o seguinte... a minha frase, ou uma dada proposição, é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se eu quiser passar isso para vocês, ou seja, negar o princípio da não contradição, é como se a minha proposição não estivesse querendo ser verdadeira, não está querendo ser verdadeira. Realmente buscar essa veracidade. Por quê? Porque eu vou estar falando que isso que eu estou dizendo é e não é ao mesmo tempo. Mas se é e não é ao mesmo tempo, então é como se não fosse nada. Não há uma definição aqui de um dos dois caminhos. Se eu não estou dizendo nada, então isso que eu estou propondo é um nada, é um não ser. E aí não tem por que a gente responder. Então eu não afirmei nada negando o princípio da não contradição. Tá? Por que é uma contradição performativa? Porque a minha ação de propor essa proposição que contradiz o princípio da não contradição realmente está querendo se propor que seja verdadeira, e não verdadeira ou falsa. Né? Ou verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Certo? Então a minha ação de querer dizer que a minha proposição ela é verdadeira, ela é não contraditória, contradiz o conteúdo da proposição, que é contradizer o princípio da não contradição. Por isso é uma contradição performativa. Tá? Então a gente pode mostrar que esses princípios eles são verdadeiros realmente, e pode usar a contradição performativa como um auxílio para mostrar para as pessoas realmente que a gente não tem como negar ela sem cair em contradição performativa. Tá? E outra parte da essência desse capítulo é que o raciocínio ele pode ser lógico, mas não ser verdadeiro, a conclusão realmente não ser verdadeira. Como assim? Olha, o silogismo, que é apresentado nesse capítulo, a gente já tinha conversado sobre ele é formado por premissa maior, premissa menor e conclusão. O que é a premissa? A premissa é uma proposição, certo? É aquela junção que a gente comentou na aula passada. A premissa sendo isso, a premissa maior e a premissa menor, sendo duas proposições, elas, para que eu forme o meu silogismo, elas precisam conversar. Elas precisam ter algo que as ligue. Assim como no resultado da segunda operação do intelecto, a gente tem uma cópula E que liga os conceitos simples, ou seja, o cão é preto. Então eu tenho o cão, tenho a palavra E, que é a cola que liga os dois, o preto. Né? Cão é preto, liga os dois pelo E. Eu preciso ter também uma cola que ligue essa proposição com a outra.
Entende? Então, por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Qual que é a cola dessas duas proposições? Da premissa maior, todo homem é mortal, e de Sócrates é homem. A cola aqui é o que Aristóteles vai chamar de termo médio, que é o termo que aparece nas duas. Então, todo homem é mortal. Todo homem é mortal. Homem aparece aqui. Sócrates é homem. Homem aparece aqui também. Homem aparece nas duas. Então, ele é a cola, ele é a cópula entre essas duas proposições. O que liga as duas. E dessa ligação, eu posso derivar a minha conclusão, que é Sócrates é mortal. E vejam que na conclusão, o meu termo médio, a minha cola, sumiu. Porque a cola servia para colar os dois. Então ela some da conclusão. Na conclusão eu tenho o novo. O novo é os dois termos que um estava na primeira e o outro estava na segunda. E agora vão estar ambos na minha conclusão. Tá? Então essa é a forma do silogismo, a maneira com que ele opera. Tá? Então isso é bem importante. E aí quando é que eu vou ter por exemplo, se eu disser para vocês, todo homem é imortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é imortal. E eu perguntar para vocês, esse raciocínio, ele é ilógico? Eu concluí que Sócrates é imortal. Poderia pensar, não, mas eu sei que Sócrates morreu, ele tomou a cicuta lá, foi condenado à morte. Então o raciocínio é ilógico. Não. Esse raciocínio, ele é lógico. Essa conclusão, ela deriva das premissas. Se a minha premissa é todo homem é imortal, Sócrates é homem, então é lógico que se segue dessas premissas, é correto dizer, é válido, que Sócrates é imortal. Acontece que a proposição Sócrates é imortal é falsa. Sócrates não é imortal. E também uma das premissas é falsa. A premissa todo homem é imortal é falsa. Por quê? Porque eu sei que todo homem é mortal. Entende? Então, a logicidade do raciocínio independe da verdade das premissas. Então eu posso ter um raciocínio correto, válido, e uma conclusão falsa. Tá? Mas qual que vai ser o nome que a gente vai dar para quando um raciocínio é lógico, é correto, e eu tenho um conhecimento, ou seja, eu tenho a verdade na conclusão? A gente vai chamar isso de silogismo científico. Quando eu tenho ciência. Por quê? Porque as minhas duas premissas são verdadeiras, e eu fiz uma derivação dessas duas premissas correta, lógica. Então, a minha conclusão também é, além de lógica, além de ser seguida das premissas, é também verdadeira. Porque as premissas são verdadeiras. Vai ser um silogismo científico. Tá bom, pessoal? Valeu!